partir de agora, a gente dá continuidade à nossa série de entrevistas. Vamos prosseguir a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. A ordem foi definida por sorteio, com representantes de cada candidato. Cada entrevista tem o mesmo tempo de duração, um total de 30 minutos. E dando continuidade a essa etapa, nós estamos recebendo aqui no estúdio o candidato, o doutor Israel Tuiuca, do PSOL. Já está conosco, assim também como o André Alves, que vai fazer parte deste momento aqui de entrevista. Bom dia, André. Bom dia, candidato, bem-vindo. Bom dia, eu quero dirigir a todos os nossos parentes indígenas e não indígenas do estado do Amazonas. Nimbro Mussar Cabreira, direto a na percação da Tripuré. Biogo Watsing, vendo com sei. A Irene Samusan. O nosso tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, eu queria que o senhor começasse a entrevista falando um pouco de quem o senhor é para o telespectador que não lhe conhece ainda, que não conhece da sua trajetória. O senhor foi candidato há quase 20 anos lá em São Gabriel da Cachoeira, na chapa como vice-prefeito. Depois disso passou muito tempo afastado da política e volta ao cenário como candidato ao governo do estado. Tá, então eu sou um indígena do povo Tuiuca, lá da Cabeça do Cachorro, do município de São Gabriel da Cachoeira. Vim da aldeia, cresci lá com os meus pais, estudei numa escolinha de comunidade. Os meus professores eram meu primo, os meus primos. Daí eu fui para o internato salesiano e os padres, acredito que eles me viram um menino assim estudioso, mais comportado e trouxeram para Manaus para ser seminarista. Acabei ficando com eles durante 8 anos. E eles proporcionaram para mim um estudo de graduação de filosofia. Fiz a filosofia, depois acabei saindo. Né? Saí em 1998, me tornei professor, porque era a profissão que os padres me prepararam para viver, praticamente. Assim, saí agradecendo a eles por tudo que eles me fizeram. Até hoje eu digo para eles, tudo que eu sou hoje, devo a eles, porque eles me lapidaram. Aí depois virei professor, fiz concurso da SEDUC, fiquei uns 14 anos como professor da SEDUC. Nesse período, em 2004, como você destacou, fui candidato a vice-prefeito pelo PT. Era um jovem, praticamente. Acabamos perdendo as eleições. Como sempre, não era eu o vice, era o outro indígena, como aconteceu desta vez de novo. Então, perdemos por 33 votos de diferença. O outro era indígena também, depois acabou se tornando prefeito. Daí, me envolvi com música. Eu sou músico, compositor das línguas indígenas. Eu via no Festival de São Gabriel da Cachoeira se transformando como se fosse um festival de boi de Parintins, porque os músicos eram de Parintins. Eu disse, não pode. Nós temos 23 povos indígenas aqui, eu preciso ajudar a trazer os nossos ritos, as nossas histórias, os nossos ritmos para dentro do festival. Aí eu comecei, me envolvi praticamente, fui músico e compositor de várias agremiações de lá. E hoje, acredito que eu sou o único indígena que fazia música nas línguas indígenas. Daí, coordenei a Pastoral da Juventude da Diocese de São Gabriel da Cachoeira, movimentamos bastante os jovens, e enquanto isso, acabei conhecendo a minha esposa, que não é uma indígena, ela é uma cearense. A gente casou, daí fiz a faculdade de matemática pela UFAM, e decidi, depois das eleições que nós perdemos, decidi estudar. Fui fazer mestrado em São Paulo, fiz 2 mestrados ao mesmo tempo, acho que vocês já ouviram falar um pouco, parece-me que eu sou o único brasileiro que fez 2 mestrados ao mesmo tempo. Fiz na USP e na PUC de São Paulo, em Ciências Sociais na PUC e Geografia Humana na USP. Daí voltei, depois de 3 anos, para São Gabriel, assumi a direção do partido, do PT, do Diretório Municipal. Acompanhei toda a gestão de um tio meu, que é um tariano. E, ao mesmo tempo, voltei para casa sonhando em ajudar a construir uma universidade indígena. Era um sonho meu, porque eu queria ver outros jovens tendo a mesma oportunidade que eu tive, que eu tenho. Só que aí teve um impasse, a disputas internas de poder acabou não fazendo com que a gente levasse essa ideia da construção para frente. Eu praticamente me juntei à Universidade Federal do Amazonas, inclusive fui professor da universidade lá no Polo, que nós também construímos a licenciatura indígena
que existe até hoje e formou vários indígenas. E eu fui um dos principais autores ou atores dessa história toda, dessa licenciatura junto com a UFAM. Daí, nessa história de querer construir a universidade, eu juntava centenas e centenas de lideranças indígenas. Coordenei 2 simpósios internacionais para discutir sobre essa construção e via muita gente. Aí, nesse meio todo, algumas pessoas começaram a falar assim para mim: olha, Israel, um tio meu que construiu o movimento indígena do Rio Negro, a Federação das Organizações Indígenas. Ele disse: sobrinho, você tem o canudo, pelo menos. Eu não tenho. Doei a minha vida com meus irmãos em prol dos nossos parentes. Eu não me preocupei em estudar. Hoje eu não tenho esposa, não tenho filhos por perto, não tenho emprego, não tenho casa, não tenho terra, não tenho nada. Mas a gente movimentou tudo isso, lutamos pela demarcação das terras indígenas. E isso mexia comigo, porque eu estava indo na mesma linha deles. Parecia que eles me enxergavam como se fosse uma das principais lideranças jovens que apareceu. Só que assim, eu liderava passando fome junto com eles. Quando eles começavam a falar isso para mim, eu disse: não, espera aí, eu estou virando igual eles. Dependente de projeto para fazer evento, para juntar a turma. Eu disse: eu vou estudar numa área onde eu possa ganhar dinheiro e ser independente. Não quero depender de ONGs, não quero depender de nada, de nenhum projeto. Eu mesmo vou trabalhar, ganhar o dinheiro. Se eu quiser fazer uma reunião, um evento, eu tiro do meu bolso e eu faço. Aí, nisso tudo, eu disse: vou fazer direito. Eu queria ser um juiz. Só que, como a minha esposa é uma enfermeira, e muitas outras pessoas vinham para mim e diziam: olha, Israel, nós queremos um médico na área, nós não temos médico. Aí muitos velhos, meus avós, meus tios, que eram pajés, inclusive meu pai era um pajé, chamado comum, são 2 tipos, Iaí e comum, e meu pai era do tipo comum. Então eles falavam para mim que eles precisavam de alguém para dar a luz, que eles estavam se acabando. Tudo isso mexia comigo, né? Então eu disse: vou estudar medicina, então, para poder juntar as 2 coisas, a medicina nossa indígena e a medicina não indígena. Isso me motivou. O senhor parece ter tido uma oportunidade rara entre o que a gente conhece dos povos indígenas e como é essa realidade. E parece também haver um discurso de fora meio isolacionista, como se o indígena não quisesse ter essas oportunidades, não quisesse crescer na vida, não quisesse ter o próprio carro, o automóvel, o ar-condicionado, uma casa confortável. O que o senhor acha que falta para que outros indígenas tenham a mesma oportunidade que o senhor teve? E como é que o senhor pode, enquanto governador, proporcionar essa oportunidade? Eu acredito que o indígena, ele é assim, se ele tiver uma oportunidade de estudar, ele vai estudar. No programa lá do Tiradentes, ele me perguntou assim, se o indígena tinha vontade de estudar, que está lá nas aldeias. Ele gosta de estudar ou não gosta de estudar? Porque parece que ele é meio preguiçoso. Me colocou assim. Eu disse: espera aí, olha para mim. Eu sou o exemplo de que o indígena gosta de estudar. Então, acredito que o Estado do Amazonas tem a Universidade Estadual do Amazonas. E essa universidade tem que abrir as portas, não só para os indígenas, para os caboclos, para os ribeirinhos que estão lá no interior. Se eles tiverem oportunidade, eles vão fazer de tudo para estudar. Só não fazem porque não tem o que fazer, eles não conseguem passar nos vestibulares. O ensino já é meio fraco. Vai disputar uma vaga com os indígenas que estão na capital, os que estão no interior não conseguem passar. Os indígenas que estão aqui na capital conseguem, porque às vezes eles se viram fazendo cursinho por aqui, muitos pais deles vêm para Manaus e dão um jeito dele para estudar. E os que estão lá... tem propostas específicas para isso, essa é a questão. Sim, a questão que nós temos nós temos uma proposta bem interessante de construir centros universitários indígenas em alguns polos estratégicos no interior do estado do Amazonas. E fortalecer praticamente os polos que já existem da UEA. Entendeu? Seriam centros exclusivos para a educação indígena? Não, seriam centros universitários com vários tipos de cursos. Eles diriam para a gente: nós queremos enfermagem, pronto, vamos abrir um curso de enfermagem para ele. Nós queremos direito, então vamos abrir, queremos engenharia. Cursos que ajudem a desenvolver as comunidades indígenas. Por exemplo, não basta só preparar essa turma a nível técnico. Eu não quero isso, entendeu? Porque a gente precisa de engenheiros, engenheiro de pesca, porque nós já tivemos muitas experiências, assim, no sentido de tentar criar peixe, nunca foi para frente.
Exemplo está lá no Rio Negro mesmo. O senhor já viu a viabilidade disso? Porque em muitos interiores, em muitos polos, mesmo falando em termos de população indígena, a gente tem um estado gigantesco com terras indígenas do baixo ao alto, né? A cabeça do cachorro. E o que a gente não tem são profissionais disponíveis para consolidar centros de ensino superior em locais assim. O senhor já conseguiu verificar essa... A gente não consegue isso, essa descentralização do atendimento, nem na área da saúde, que é um dos maiores desafios do Estado, talvez seja o atendimento de média e alta complexidade. Nas cidades polos, nem nos interiores, o senhor já observou essa dificuldade? Já observei. Por exemplo, vamos pegar essa parte dos profissionais de saúde. Por que eles não querem ir para o interior? Não basta só construir os hospitais. A gente viu nos últimos anos construção de um hospital com UTI em Parintins. Tem. Inclusive, um dos coordenadores daquele polo era meu coordenador do Delfina, da UTI do Delfina. Ele não está mais hoje, foi embora para o sul. Eu soube nesses dias que abriram o UTI, um hospital aqui de Tabatinga. Não adianta construir isso e montar um monte de equipamentos se você não tem profissionais preparados. Para você trabalhar numa UTI, tem que ter alguém, um médico especializado nisso, ou pelo menos que tenha uma grande experiência nessa área. Médico que tenha afinidade, que tenha conhecimento, um fisioterapeuta para poder mexer com ventiladores. Tem ventiladores que o médico não sabe mexer. A maioria dos médicos, mas tem um fisioterapeuta que é especializado nisso, enfermeiro que saiba cuidar uma UTI, porque é enfermeiro que acaba coordenando isso, um técnico de enfermagem preparado para isso. Aí, se você manda para lá, o Estado tem que dar um suporte. Por exemplo, um promotor de justiça, quando vai para o interior, ele tem uma casa dele. Por que o enfermeiro, o médico não tem? Além de um salário diferenciado, eles querem pagar o mesmo salário aos profissionais que vão para o interior. Se você comparar com a da capital, eu mesmo, aí ninguém quer ir. O senhor voltou depois que se formou para o interior ou ficou aqui na capital? Eu ainda não voltei. Logo no segundo dia da minha formatura, a Secretaria de Saúde de São Gabriel, junto com o presidente da federação da FOINE, e me ligaram, disseram, foi na pandemia, eu sou médico da primeira pandemia, segunda, terceira pandemia. Me formei na primeira, quando teve aquela colação antecipada. Né? Eles me ligaram e disseram, olha, Israel, nós queremos que você venha amanhã, embarque no Expresso, vem para São Gabriel da Cachoeira, nós vamos pagar R$13.000 para você. Eu disse para eles, eu não vou. Agora que vocês me enxergaram, porque na hora que eu estava estudando, ninguém não estava nem aí comigo. Só minha mãe e a minha esposa que se preocuparam comigo. Aí eu andava lá do João Bosco a pé, até o EA, até Cachoeirinha. Só eu sofrendo. Aí na hora que eu me formo, eles me enxergam. Mas o senhor pensa em voltar para... Eu penso em voltar porque assim, eu sou de lá. Uma hora eu vou voltar para casa. A minha esposa está fazendo medicina na Newton Lins. E nós temos um sonho de construir uma clínica, de comprar um barco e atender as comunidades indígenas lá. Mas eu preciso voltar com ela. Os dois médicos, acredito, nós vamos fazer um trabalho muito bonito lá um dia ainda. Mas nós vamos voltar para casa. Candidato, falando um pouquinho sobre o seu plano de governo, no item segurança pública, ao contrário de outros candidatos que falam no combate às drogas, o senhor cita o debate das drogas. Queria saber o que o senhor quis dizer sobre isso, se o senhor é a favor da descriminalização das drogas, como é que o senhor vai lidar com essa questão do tráfico de drogas no Amazonas, que é uma constante, e a TV A Crítica registra isso aqui diariamente, e esse é um problema que está posto. Pois é, esse é um problema que, assim, o nosso programa, o nosso projeto de governo, ele tende a fazer uma parceria com o governo federal. Se o governo federal tem as instituições dele de segurança para vigiar as fronteiras, porque tem que começar pelas fronteiras. Parece que o Brasil é um país onde qualquer um entra, sai a hora que quer, entra a hora que quer, faz o que quer. Em outros países não funciona dessa forma. Até para você ir para a Venezuela, Colômbia, as coisas não funcionam dessa forma. Só no Brasil parece que é desse jeito. Então, a gente nós vamos tentar buscar parceria junto com o governo federal. A Polícia Federal tem que funcionar. IBAMA tem que funcionar. As instituições de poder, de vigilância, tem que funcionar. A Polícia Civil, nós temos militares em todos os cantos, mas parece mesmo assim as coisas não estão funcionando. Então,
eu preciso começar pelas fronteiras. Se o governo federal não está atuando, a polícia, pelo menos a polícia militar, tem que fazer parceria com a Polícia Federal, que está já presente no estado do Amazonas. E se a gente conseguir controlar a entrada, mas tem que ser com força mesmo, porque você sabe que mexe com isso não tem medo Então, de ninguém. o diálogo que o senhor propõe é o diálogo de combate às drogas. É isso que eu queria Sim, no explicar. primeiro momento tem que ser um combate às drogas nas fronteiras, mas dentro da cidade, o que nós propomos é um combate que esteja baseado em princípio de cidadania. Uma polícia comunitária, por exemplo, aqui na capital ou na cidade do estado do Amazonas. Aqui especificamente sobre esse assunto, o senhor fala em debate das drogas pautado na dignidade humana e no direito à saúde pública. Dá a entender de que o senhor defende que a questão das drogas não sejam criminalizadas. É isso mesmo? Não, é o contrário. É um debate para a gente conscientizar o jovem, para fazer com que eles entendam a importância de se viver fora das drogas. Mas, para isso, o Estado tem que dar opção para eles. Então, olha, droga não é bom para você, para a gente, para nossas famílias, para a sua vida. Mas, para isso, eu estou dando essa opção para você. Mas que opção? Vem a opção da educação, a opção da saúde, a opção de lazer. Por que a gente... Não basta só conversar. Eu sempre digo para meus parentes, a gente conversa, parece que nunca chega a um resultado. Nunca dá uma resposta para isso. O nosso objetivo é, discute-se sobre a problemática das drogas, mas a gente precisa dar opções para eles não entrarem nesse mundo. E em relação à polícia, ainda nessa esteira, o senhor fala no seu plano de uma polícia menos ostensiva e menos encarceradora. Qual exatamente a sua ideia para a atuação da força policial? A atuação seria mais uma polícia comunitária, aquela polícia que as pessoas não tenham medo de ter contato com ela, porque hoje a gente percebe que uma polícia, as pessoas têm medo da polícia, mas para isso também a gente precisa reformular quais são os princípios que a polícia tem dentro da sua corporação, como é que eles são formados, então mudar um pouco a mentalidade deles, e eles devem ter uma rotina muito estressante, tudo isso acaba mexendo com eles, e a gente vai ter que trabalhar numa polícia que os outros pré-candidatos também já falaram sobre uma polícia investigativa, uma polícia inteligente, só que não basta só isso, dizer que vai fazer, mas tem que fazer mesmo. Uma polícia que resolva os problemas, que não seja aquela que vai lá arrombar a sua porta, mas para isso requer uma reformulação de princípio, de uma orientação diferente para eles. Agora, Candidato, perdão, Adriano, a respeito da educação, no trecho que o senhor cita a educação, o senhor fala em combater a ideologização na educação, né? O senhor é contra, aparentemente, as escolas cívico-militares, as escolas sem partido e tal. O senhor defende um ambiente laico, crítico, propositivo. Eu queria saber como é que o senhor vai fazer para que as escolas sejam, de fato, um ambiente do saber, do conhecimento, de transformação intelectual e não um comitê de ideologias, tanto à direita quanto à esquerda. Sim, eu acho que assim, o que a gente tem proposto nesse programa é que as escolas sejam mina de conhecimento e não se perder em várias discussões. Tem que haver discussões, tem que haver sim da nossa realidade, de tudo. A gente pretende não priorizar uma ideologia, dizer, olha, tem as escolas militares. Por que nas escolas militares, apesar de ser uma escola do Estado, os alunos têm que pagar? Lá as discussões são fechadas, não pode se discutir, não pode conversar outros assuntos. Então, vai ser um espaço onde tudo tem que ser discutido, independentemente de você ser direita ou esquerda, evangélico, católico. Então, mas também não vai se perder só nisso. É preciso preparar aqueles jovens para eles fazerem seus vestibulares, porque a gente vai mexer com o ensino médio e tentar nivelar com as escolas particulares. Porque as escolas particulares têm o seu jeito próprio, têm o seu método pedagógico, eles não se perdem nessas discussões todas. Enquanto que nas escolas públicas acabam se perdendo porque a gente abre muita coisa ao mesmo tempo e na hora de estudar, se preparar para os vestibulares, eles acabam
não se preparando da melhor forma possível. O seu plano de governo é um dos mais estruturados entre todos os candidatos, dividido por setor. Como o senhor tem driblado o acesso ao eleitor, para chegar ao teu eleitor, sem tempo de televisão, no horário político, sem grandes recursos para investimento na campanha? O senhor não declarou bem isso também na sua declaração lá junto à Justiça Eleitoral. Também não tem muitos seguidores na internet, o Instagram um pouco mais de 200 seguidores. Como que o senhor tem chegado? Qual é a estratégia para que toda essa proposta, toda essa estrutura de proposta de campanha chegue até o eleitor, que é quem precisa ter acesso a ela, e são poucas as pessoas que procuram esse conteúdo na internet, por exemplo? Primeiro, eu sou um indígena que não uso cocá. Eu sou indígena que não uso colares. Eu não uso pinturas, porque meu pai me ensinou que isso eu só devo usar nos rituais. Cada indígena usa da sua forma para se colocar na frente das pessoas. E eu sou um cara muito fechado, eu sempre quis ser na minha, nunca quis fazer as coisas para aparecer. Talvez o meu ponto fraco tenha sido aí, para chegar nesse momento. Eu não mexia muito com Instagram, com Twitter, com Facebook, eu não tive muito tempo para isso. O meu tempo era estudar, estudar, estudar e cuidar dos pacientes. Então, não tive tempo para fazer isso. Para chegar ao público, nesse momento fica um pouco mais complicado por conta disso, porque eu não sou um cara midiático, de aparecer nas mídias, nunca fui. Mas o pessoal me diz, você quer ser político? O Praciano sempre me diz assim, você precisa colocar sua cabecinha para fora, precisa colocar sua cabeça para fora. Mas assim, O senhor acaba está sendo pedindo voto, o difícil. senhor está pedindo voto, o senhor está andando nos terminais, o senhor está... Não, ainda não. Pois é, aí o que a gente tem feito, na pergunta da Adriane, para a conseguir voto. gente não tem conseguido nem ir para as ruas, porque a gente nem dinheiro a gente tem. Eu não declaro nem bens, porque não tenho bens praticamente. Professor de 15 anos, 2 anos de médico, a gente não consegue juntar nada praticamente. O dinheiro que eu ganho é para investir na educação da minha esposa, para pagar a faculdade dela, para pagar as mensalidades dos meus pequenos. Esse que eu faço praticamente. Então, não consigo ir nem para a rua, porque eu só tenho 2 assessores para a campanha. O presidente do partido e o tesoureiro. Ou seja, não tem uma equipe para levar para ir para as esquinas, para as ruas, nesse momento, não tem nem panfleto, não tem bandeira, não tem nada. Não era a sua intenção ser candidato a governador, né? No primeiro momento, assim, eu não queria saber de nada. Eu queria viver minha vida de médico, cuidar dos pacientes, era a minha vida. Também entrei nessa porque algumas lideranças indígenas do estado do Amazonas me procuraram e pediram para ajudá-la a discutir, a preparar candidatos indígenas para as próximas eleições. Isso foi em dezembro do ano passado. Veio daí para cá. Olha, ele fica muito tempo fora da política partidária, até do movimento indígena, movimento social. Me isolei praticamente para a medicina, para me dedicar à medicina. Aí, quando eles me procuraram, eu disse, tudo bem, vou ajudar. Eu acho que eles enxergaram alguma coisa em mim, algo diferente. Então, perceberam que eu poderia ajudar. Aí tá, tudo bem. Aí, eu acabei me envolvendo para ser candidato ao Senado, por conta dos processos internos do partido, e ainda acabei virando candidato ao governo. E qual é a sua expectativa, portanto, desta eleição? As pesquisas que são divulgadas falam aí da preferência de alguns candidatos, mas mesmo assim, com uma primeira intenção de vir para o Senado, de repente o senhor se vê candidato ao governo, apresenta uma proposta e enfrenta essas dificuldades com pouco tempo, sem o recurso. Qual é exatamente a sua expectativa da eleição? O que o senhor espera? O que o seu partido espera do senhor? Eles dizem que eles estão construindo um político. O que a gente espera? Uma candidatura histórica, primeiro. É a primeira vez que isso acontece no estado do Amazonas. Os povos indígenas, os meus parentes, estão sabendo disso. Eles estão junto, praticamente, a maioria dos povos indígenas do estado do Amazonas estão com a gente. Sabe que não vai ser fácil, porque eu sou um candidato de praticamente 40 e poucos dias. Da minha pré-candidatura do dia 16 para cá, não passou nem 2 meses ainda, entendeu? Não fazia parte de nenhuma pesquisa. Quem estava na pesquisa pelo PSOL era o outro candidato, que acabou ficando pelo caminho. E acredito que com toda essa dificuldade,
a gente já vai entrar na história, pelo menos, e vamos cutucar as grandes figuras da política do Estado do Amazonas e dizer, peraí, tem alguém aí que pode mexer com a gente. Ele já sabe disso. Sorte deles que eu entrei depois. A gente tem uma aceitação muito grande no Facebook, nas mídias, pelo menos entre as pessoas que a gente conhece, nas academias, entre os mais intelectualizados. O problema é chegar nas casas das pessoas, nos bairros, nos municípios. Esse é o maior desafio. Aí que a gente não está conseguindo atingir. Isso, eu acredito que vai ser complicado para a gente. A gente tem uma pergunta enviada por telespectadores. A Edilene mandou mensagem no WhatsApp, a gente vai acompanhar agora. Ela quer saber, ela está questionando as políticas públicas para indígenas urbanos, já que muitas vezes as políticas são voltadas apenas para os parentes indígenas aldeados, para os índios que moram na capital, por exemplo. Existe algum tipo de política prevista no seu plano? A gente vai ter que sentar com os indígenas, tanto do interior e da cidade. Tem lideranças que nós temos aqui na cidade. Eu vou ter que estar junto com eles e dizer o que vocês querem, o que nós queremos construir juntos aqui na cidade. Eles têm as demandas deles, entendeu? A partir das propostas que eles forem apresentando, vamos construir um plano de investimento, um plano de ajuda. No empreendedorismo que eles querem, na área da educação, querem ver os filhos deles estando na universidade, como é que a gente pode ajudar a permanecer na Universidade do Estado do Amazonas, ou até mesmo na UFAM, que o Estado pode fazer isso, e nas escolas particulares, porque muitos deles vieram para a cidade querendo ver os filhos deles estudando. Então, a vida deles se deve mais a isso. Então, vou sentar com ele. Ele sabe muito bem disso, é um cara muito aberto nesse sentido, e eu preciso dele, eles também precisam de mim. A gente tem daqui a pouco os últimos 3 minutos, mas eu fiquei numa curiosidade sobre a relação da sua estrutura de campanha. O senhor tem santinho? Não tenho. Não tem santinho? Não tenho santinho, ainda nem sei como é que está esse santinho, estão tentando fazer ainda. O senhor já investiu algum dinheiro na sua campanha? Nada. Não tenho dinheiro. A verdade é essa. A previsão de recursos que a gente tem do partido é de R$260 mil, mais ou menos isso. Para um candidato a governo que tem que fazer uma campanha no estado desse tamanho, eu não sei até onde a gente vai chegar, entendeu? É muito pouco. Candidato, eu queria, o senhor vai ter as considerações finais daqui a pouquinho, né, 3 minutos, eu queria que, se possível, o senhor, dentro das considerações, dissesse como é que dá para fazer com tanta riqueza no Amazonas, mas ao mesmo tempo com tanta miséria no interior, inclusive em terras indígenas, como fazer para que as pessoas que vivem nessa região, elas sejam protagonistas da exploração mineral. Vamos mexer assim com a Amazônia. Eu preciso que a Universidade Federal do Amazonas e a UEA sejam meus parceiros. Eu preciso que as universidades estejam juntos para poder produzir tecnologia, explorar, usar os recursos naturais de uma forma mais racional possível. Porque eu vejo que a Amazônia é como se fosse a nossa casa. Eu preciso cuidar da Amazônia como a minha casa, como a sua casa. O Amazonas eu considero como se fosse o nosso lar. E a terra, os indígenas sempre dizem que é a mãe terra. Se é a mãe terra, eu preciso saber usá-la. Eu preciso saber cuidá-la. Para isso, eu preciso das universidades para ajudar. E explorar a mineração é uma coisa que eu preciso ouvir dos indígenas, dos meus parentes, dentro das terras indígenas. Parece-me que só tem ouro dentro das terras indígenas. Não tem ouro em outro lugar. Parece que só tem ouro, minério nas terras indígenas. E ninguém fala de outras áreas que não são em terras indígenas. Eu digo, eu vou combater a mineração ilegal? Sim. A lei está aí para isso, para ser cumprida. Eu preciso cuidar dessa Amazônia, eu preciso pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. O que é que nós vamos deixar para eles? Estão aí os rios, as matas, as florestas. Se a gente continuar destruindo do jeito que está indo, o que é que vão ficar com a Amazônia? Eu não preciso priorizar a exploração mineral, não. Eu preciso priorizar a mineração do conhecimento. A maior mina de ouro, de conhecimento que eu posso deixar para os nossos jovens, chama-se educação, chama-se universidade. É lá que eles têm que minerar conhecimento, porque a partir daí eles vão saber cuidar dessa Amazônia, explorar o que é necessário, tirar do meio ambiente o que é necessário
para as nossas famílias, para o Estado. O que adianta ficar rico, rico, rico e no final destrói tudo e não vai deixar nada para gerações? Então, assim, como consideração final, eu quero dizer o seguinte: eu cansei de ver as mesmas figuras políticas no estado do Amazonas. Eu disse, eu vou tentar, pelo menos. Se eu não tentar, os mesmos vão tentar e um deles vai ganhar. Aí eu disse, no final eu vou dizer, ó, ganhando ou perdendo, eu vou ter coragem de dizer, pelo menos eu tentei. Não gosto de ficar reclamando nos cantos. Cansei de ficar reclamando nos cantos, nas esquinas com meus amigos. Se eu reclamo, eu vou entrar, eu vou tentar fazer do meu jeito, porque eu penso diferente. Eu sou ex-salesiano, eu tenho uma formação familiar, uma formação religiosa que eu carrego comigo até hoje, de honestidade, de caráter, de simplicidade, de humildade. E não vou decepcioná-lo. Não sou um político, mais um político, sou um político diferente. Dá tempo de falar o número, ó. O número do meu candidatura é 50. Não esqueçam, 50 na urna, tá? Doutor Israel Tuiuca, candidato ao governo do estado do Amazonas pelo PSOL, que esteve conosco neste momento aqui para expor as propostas, a ideia, o que ele pensa para essa candidatura. Muito obrigado pela participação com a gente, pela presença aqui no Manhã no Ar, candidato. Obrigado, agradeço também pelo convite. Obrigada, André, também pela participação. Obrigado. Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui.